Art News. Personalidades em foco: Francesco Petrarca, Gregor Mendel e Max Lieberman. Hoje, mergulhamos em três mundos distintos: a literatura do século XIV, os fundamentos da genética e a pintura impressionista da Alemanha Imperial. Três nomes que se destacaram não apenas por sua excelência em suas áreas, mas por inaugurarem visões de mundo: Francesco Petrarca, Gregor Mendel e Max Lieberman. Francesco Petrarca, de 1304 a 1374. Poeta, humanista, precursor do Renascimento. Francesco Petrarca é muitas vezes chamado de pai do humanismo, por ter sido uma das vozes mais lúcidas da redescoberta da cultura clássica durante a Baixa Idade Média. Nascido em Arezzo, na Toscana, passou parte da vida entre a França, Avignon e o norte da Itália, onde aprofundou-se nos textos latinos de Cícero, Sêneca e Virgílio. Mas é na sua poesia em língua vulgar, ou seja, o italiano nascente, que encontramos o lado mais íntimo do autor. O Canzoniere, sua obra mais célebre, é uma coletânea de 366 poemas dedicados a Laura, figura enigmática e símbolo da beleza ideal. O lirismo de Petrarca, com suas oscilações entre o desejo e o arrependimento, a fé e o amor terreno, influenciaria profundamente a poesia europeia, moldando a tradição lírica de Dante a Shakespeare. Mais do que um poeta, Petrarca era um pensador do tempo. Suas cartas imaginárias a autores clássicos, como a Cícero, revelam não apenas um erudito, mas um homem que enxergava a história como espelho para a alma. Sua visão linear do tempo e sua confiança na razão humana lançariam as bases do que séculos depois se chamaria Renascimento. Gregor Mendel, de 1822 a 1884. Entre os muros do mosteiro agostiniano de Brunn, atualmente Brno, na República Tcheca, um monge chamado Gregor Mendel cultivava ervilhas e observava seus padrões de herança. Era uma prática modesta, cruzamentos, anotações, sementes, mas os frutos dessa dedicação seriam imensos. Mendel fundaria, sem saber, a ciência da genética. Filho de camponeses, Mendel tinha grande inclinação para a matemática e para a botânica. Sua educação foi dificultada por questões financeiras, mas sua entrada na vida monástica lhe deu estabilidade para estudar e investigar. Entre 1856 e 1863, Mendel realizou experiências sistemáticas com mais de 28.000 plantas de ervilha. Através delas, formulou as chamadas leis da herança, demonstrando que certas características são transmitidas de forma previsível e que existem unidades hereditárias, hoje chamadas de genes. Na época, suas descobertas foram ignoradas. Foi somente no início do século XX que biólogos redescobriram seu trabalho e perceberam que ele havia antecipado os fundamentos da genética moderna. Mendel, que morreu como abade do mosteiro, não viu o impacto de seu legado, mas hoje é reconhecido como um dos maiores cientistas da história. Max Lieberman, de 1847 a 1935. O pintor judeu-alemão Max Lieberman nasceu em Berlim e seria uma figura central do impressionismo alemão. Em um momento em que a arte ainda era dominada pelas convenções acadêmicas, Lieberman levou para as telas uma estética influenciada por Manet e pelos pintores holandeses, com atenção à luz, ao cotidiano e à vida popular. Sua pincelada solta e vibrante, combinada com temas que iam da vida rural holandesa até os jardins de Vanseese, lhe renderam notoriedade e oposição. O gosto aristocrático da sociedade imperial prussiana não aceitava bem o realismo moderno de Lieberman. No entanto, sua persistência o levou a cargos de prestígio. Ele foi presidente da Academia de Artes da Prússia e fundador da Secessão de Berlim, um movimento de vanguarda que buscava liberdade estética. Apesar da fama, os últimos anos de sua vida foram marcados pela ascensão do nazismo. Judeu, Lieberman viu seus pares serem expulsos de museus, enquanto sua própria arte era taxada de degenerada. Ele morreu em 1935, antes de ver o pior. Mas sua casa em Berlim, hoje museu, é símbolo da resistência cultural. Sua pintura, por sua vez, permanece como afirmação luminosa da dignidade humana. Três tempos, três territórios, três universos. Petrarca fundou o lirismo moderno e resgatou a dignidade do saber antigo. Mendel semeou a ciência do futuro, regando a terra com método e paciência. Lieberman pintou a luz da liberdade em uma época difícil. Em comum,
Esses nomes representam o espírito da descoberta, seja da alma, da beleza ou do código da vida. E assim, o Art News, Personalidades em Foco de hoje nos deixa com uma lição atemporal. A arte, a ciência e a palavra convergem na busca por sentido. Um sentido que transcende séculos, idiomas e fronteiras, e que se faz eterno quando, como esses três, ousamos ver além.